Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Macli Pessoa. Estou passando aqui para trazer uma rápida reflexão sobre um assunto bastante pertinente, né? Muito importante nos nossos dias, principalmente tendo em vista, já que estamos às vésperas, né, das eleições presidenciais do nosso país. E eu não poderia deixar de expressar aqui a minha opinião com relação a uma certa conduta por parte daqueles que se dizem cristãos e que têm as escrituras, a Bíblia como regra de fé. Tá? Antes de tudo, quero deixar claro que não tenho por pretensão lhe influenciar na sua decisão, na sua escolha, né, em relação à sua opção partidária. Não, não é nada disso. É apenas deixar claro aqui, ou externar aqui, os nossos limites como cristão, a nossa postura diante desse evento e de tudo que está acontecendo. Mas antes de tudo eu quero ler um texto que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, que diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que eu usei esse texto? Porque é justamente esse princípio bíblico que muitos dos meus irmãos em Cristo está pecando, errando, né? Digamos assim, errando. Porque pecado soa como um termo muito pesado, e tem alguns que se doem, né, quando a gente se expressa dessa maneira. Então, estão errando na sua postura, estão esquecendo, estão perdendo o foco, entende? Estão perdendo o foco, esqueceram que somos peregrinos aqui na terra, né? E que o nosso reino, o reino do nosso Pai Celestial, é lá nos céus. O reino é celestial e não terreno, né? Além do mais, como diz lá na primeira epístola de João, né, no capítulo 5, versículo 19, João diz que o mundo jaz no maligno. Tá? É bom, importante lembrar isso. Paulo também diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com este mundo. Tá bom, irmão? Vá se ligando aí. Vá recebendo esses versículos aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo a igreja se dividindo por questões partidárias, políticas, entende? E eu não vejo ninguém ensinar os nossos irmãos como eles devem se comportar, né, conforme as escrituras nos ensinam, tá? Porque o que eu tenho percebido nesses irmãos é que na mente deles, eles pensam o seguinte: se eles não votarem em alguém, em um determinado candidato A ou B, o mundo vai estar perdido. O nosso futuro vai estar comprometido. E isso é um equívoco, porque nos dá a ideia de que o Criador não está no controle de nada, né? Que as coisas acontecem, ele não sabe o que está acontecendo. Entende? É como se o barco estivesse à deriva. É isso, irmãos. Isso é muito perigoso. Porque isso nos faz esquecer, né, de que quem está no controle é o Criador, irmãos. Entende? Então os irmãos têm que ter essa ideia. Devemos votar? Sim. Porque é um direito que nos foi garantido, um direito constitucional, né? É uma opção nossa, tá? Porque não só existe a opção de votar, mas tem a opção de anular, de votar em branco. Existem inúmeras opções. Mas o que eu tenho percebido é isso por parte de alguns irmãos. Estão perdendo o sono, estão ansiosos, estão preocupados, estão prestes a entrar em depressão, né, acerca do que vai acontecer se fulano ganhar, se Beltrano ganhar.
como se a igreja dependesse disso para continuar existindo. E aí é um erro. Porque se a gente olhar a história da igreja primitiva, naquela época, quem predominava o mundo era o Império Romano. Tá? E o Império Romano, para quem não sabe, perseguia os cristãos. Matou muitos cristãos. Usou muitos cristãos nas arenas como atração. Entende? Muitos cristãos foram usados como tochas vivas para iluminar as praças públicas de Roma. Muitos cristãos foram jogados aos leões. E não existia um político sequer para defender a classe cristã, para defender os evangélicos. Mas nem por isso a igreja deixou de ser igreja, e nem por isso a igreja deixou de existir. Sabe por quê? Porque acima de tudo, havia e ainda existe, ainda há o Espírito Santo do Criador, que tem cuidado de nós, que tem preservado a igreja aqui na terra e vai continuar preservando até aquele grande dia em que o nosso Mestre irá retornar e buscar a sua igreja. Então é isso que os irmãos precisam entender, é isso que os irmãos precisam ter em mente e não ficar preocupados, ansiosos, perdendo o sono. Quem vai ganhar ou quem vai perder? Irmãos, tudo já está predeterminado pelo Criador, irmãos. Tudo já está predeterminado, segundo a sua vontade permissiva, tá? E aqui eu vou ler um texto para a reflexão de vocês, no Evangelho de João. João, capítulo 19, versículo 10 e o 11. Quando o mestre estava sendo interrogado por Pilatos, e o mestre em silêncio, calado, e o silêncio do mestre incomodou Pilatos, Pilatos disse: não sabes tu que eu tenho o poder de te libertar ou de te crucificar? E aí veja qual foi a resposta do mestre no versículo 11. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Entende, irmãos? Nem tudo está perdido não, irmãos. Você está pensando que as coisas estão aí ao léu, é? Você está pensando que as coisas, o controle está entregue às baratas, é? Não, irmão. Não se iluda, não se engane, tá? Lembre-se sempre, quem está no controle é o Criador. E já está predeterminado quem vai ganhar e quem vai perder, irmãos. E quem ganhar ou quem perder não vai mudar em nada no curso daquilo que o Mestre, que o nosso Pai reservou para nós. Sabe por quê? Porque as profecias bíblicas têm que se cumprir, irmãos. Tem que se cumprir. Entende? Então não se engane não. O Criador ainda está no controle de tudo. Tá bom? Então, exerça o seu direito. Faça a sua escolha. Mas não fique discutindo, irmãos, com seu irmão, por causa de homens. Muitos deles são falhos, mentirosos. Muitos deles. Entende, irmãos? Não brigue, não. Mantenha o sigilo. Tá? O voto é secreto. Fique em silêncio. Não perca o foco. E aqui, para encerrar, eu vou contar algo para vocês que eu achei muito interessante. Eu estava lendo uma matéria esses dias em que falava sobre os jogadores da seleção brasileira, e na matéria dizia o seguinte, que foi feito um acordo, um pacto entre os jogadores, que eles não iriam discutir sobre política nas suas concentrações, tá? Nos treinamentos. Eles não iam, eram proibidos entre eles, foi proibido expressar a sua opção partidária, para que eles não perdessem o foco. É o que dizia a matéria, para eles não perderem o foco. E o que eu estou vendo hoje é isso, a igreja está perdendo foco, está esquecendo que somos peregrinos aqui na terra, estamos aqui de passagem, irmão. Tá? O nosso reino não é aqui não, irmão. Nosso reino, nossa morada é lá, ó, é nos céus. Tá bom, irmãos? Então vamos focar lá, nas coisas de cima. Entendeu? Deixa as coisas daqui da terra, quem é daqui da terra.
Claro, estou falando isso porque eu estou querendo trazer para a sua reflexão aquela expressão que o mestre ele disse quando os fariseus o questionou sobre se era lícito ou não pagar imposto a Roma, né? Na verdade, eles queriam maliciosamente pegar o mestre, colocar o mestre à prova e condená-lo, né? Com suas próprias palavras. E aí o mestre pediu que trouxesse a ele uma moeda e perguntou o que é que estava gravado ali naquela moeda, qual era a inscrição que tinha. E aí eles leram, viram a imagem lá, estava a imagem de César, César o Grande. E aí qual foi a resposta sábia e maravilhosa do mestre? Então dê a César o que é de César e dai ao Criador o que é do Criador. Não deixe, irmãos, as pessoas discutirem as coisas desse mundo. Não brigue não, não perca seu tempo discutindo com seu irmão por causa de políticos não. Foque em Cristo, está tão perto dele voltar, irmãos. Está tão perto, mas está tão perto de iniciar a era apocalíptica. Se você soubesse, você não estaria nem aí. Você não estaria nem dando nem a mínima para o que vai acontecer com o futuro dessa nação. Porque tudo já está predeterminado e o Criador já assinou. Ele já permitiu quem vai governar e quem não vai. Entende, irmãos? Então não é o nosso voto que vai interferir nisso, não. Não é o nosso futuro não depende do nosso voto, não, irmão. Sei que a gente tem que exercer. Eu sei que parece uma loucura para algumas pessoas que não conseguem entender as coisas espirituais. Mas é fato, irmãos. É fato. Tá? Então, o que eu peço a vocês é isso. Não discutam com seus irmãos. Vivam em paz, em harmonia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que não percam o foco. Que o Criador continue abençoando vocês e a sua família.